Bom dia, pessoal! É com muita alegria que nós vamos começar o dia hoje, fazendo o nosso evangelho musical. E hoje é aquele dia especial em que nós nos unimos junto ao grupo Instrumentos de Esperança. Que bonito, né? Ter pessoas que se preocupam em trazer uma mensagem de amor, onde a Viviane Andrade juntamente comigo. Nós estamos trazendo o Evangelho aqui na sua íntegra desde o início. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, vou falar o finzinho dele nos itens 11 ao 15. E o Sérgio Magri, que faz não só os pianos, né, toca essas mãos maravilhosas, como também faz as edições, nos ajuda, enfim. O Marcelo, que muitas vezes está com a gente, e o Jean Jorge, que de vez em quando nos prestigia com algum tema livre. Enfim, nós somos mesmo muito abençoados, né? E hoje nós vamos começar esse mês de setembro amarelo, setembro onde nós vamos festejar e valorizar a vida. Vamos festejar sim, porque a vida é maravilhosa. A festa vem da consciência íntima. E hoje nosso tema, né, é interessante. Nós não tudo vem assim certinho, conforme tem que ser. Esse evangelho era para ter sido publicado no dia 30, que nós fazemos a cada 15 dias, mas por situações pessoais minhas, de trabalho, eu não consegui fazer os vídeos, né, para que o Sérgio fizesse a edição. Então vai ser publicado amanhã, dia 2. E eu confesso a vocês que o tema veio bem a calhar com o que nós estamos sentindo hoje, que é o mês que nós vamos falar muito sobre a valorização da vida. Hoje, então, nós vamos falar sobre o duelo. Olha que interessante, né? Como nada realmente é por acaso e como o nosso trabalho tem uma ordem espiritual que nos ajuda. Então, se você pegar lá os itens no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, nos seus itens 11, 12 e 13, até o 15, tá? Realmente vai falar ali, o Kardec traz mensagens de 1861 e 1862 de espíritos maravilhosos, espíritos aos quais eles trouxeram assim, por diversos ângulos, como antigamente se faziam duelos, que na praça pública as pessoas se matavam e era normal. Hoje, graças a Deus, depois de todo esse tempo, nós já evoluímos e, enfim, existem sim os duelos e ainda existem mortes em praças públicas, mas já não é algo em que a sociedade aplaude, né? Muito pelo contrário, a sociedade já é contra, o coração nosso, né, do ser humano já amadureceu bastante. E Adolfo, que é o bispo de Ardial, Santo Agostinho e um espírito protetor, eles trazem bem, muito colocado. Eu vou ler um trechinho do que o bispo fala, que é assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho certo. Ele ainda continua falando: com o olhar constantemente dirigido para o termo alcançar, nada lhe importa que as urzes e os caminhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, que é normal, a pessoa vai sofrendo, sem o ferirem. Por quê? Nem impedirem de prosseguir a caminhada. Por quê? Ele sabe que as provações e sempre um crime aos olhos de Deus se nós contribuirmos para estacionarmos, se nós nos deixarmos levar pela mágoa, né? Porque se não fosseis Deus, se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens, né? Há um crime no homicídio em duelo. Então ele fala que o duelo é um crime, de fato, né? Aqui nós estamos falando, eles quando escreveram e trouxeram essa mensagem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos que lembrar que era uma outra época, como eu falei, 1860 e pouco, né?
mas ele retrata bastante essa questão. E depois, eles vão falar várias coisas, mas depois Santo Agostinho, eu vou trazer também aqui os dizeres de Santo Agostinho, que eu achei muito interessante, e a gente vai desenvolver o tema rapidamente, tá? O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida fora, joga a vida que ele veio de Deus, joga a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence. Ele é 100 vezes mais culpado do que o miserável, impelido por uma cupidez, por uma necessidade, acaba roubando e matando. Então veja, a pessoa que tem a capacidade de pensar antes de matar, ou de entrar num duelo, é algo muito grave. Então isso foi trazido, como eu falei, naquela época. Mas nós hoje temos alguns duelos que às vezes a gente não para pensar. Muitas vezes, sem nós percebermos, nós estamos duelando aí situações em conflitos íntimos que você não percebe, mas você está ali duelando. Então o duelo, ele não é só, aqui nós estamos falando também no sentido de vida, porque naquela época se matava, como eu falei no começo, se matava em praça pública e todos aplaudiam. Mas hoje são pessoas, nós acabamos nos matando em vários sentidos. Matamos a alegria, a esperança, matamos a sintonia de convivência. Então nós temos que tomar cuidado qual é a nossa postura em relação às coisas que nós estamos vivendo, porque as leis morais, elas são fantásticas, né? Falando em leis morais, nós buscamos também no Livro dos Espíritos, não tinha como não falar, né? Na pergunta 758, a questão sobre, para esclarecer bem a importância que tem da consciência de nós, espíritos encarnados, vivenciando uma experiência humana para nosso aprimoramento moral, como que nós devemos pensar sobre o duelo. Esse duelo mesmo de você se entregar até os finalmente, que seria a morte, né? Então a pergunta ele faz, na 758. O duelo pode ser considerado como assassino por parte daquele que, conhecendo suas próprias fraquezas, está certo de que poderá morrer? Então Kardec faz essa pergunta com muita inteligência. E os espíritos respondem claramente com uma única resposta: é um suicídio. Então nós estamos aí nos suicidando, né? A partir do momento que você sabe que você tem as suas fraquezas e você pode, de um jeito ou de outro, vivenciar isso. Você pode vir a morrer. Depois tem a segunda pergunta que faz parte, que é 758A, e ele ainda pergunta. Kardec sempre muito ágil, né, nas perguntas, inteligente. E quando as probabilidades são iguais, é um assassino ou suicida? Aí ele pergunta, é um suicida ainda. Por que ele ainda é um suicida? Porque a partir do momento que nós temos consciência de que ele além de ser um suicida, é um assassino, né? Os dois, ambas as coisas ele responde, né? Porque além de nós termos a consciência, nós paramos para pensar, nós temos dentro de nós, nós temos sempre o senso do bem e do mal. Não tem, nós nascemos com isso, a essência divina, nós nascemos com amor, nós nascemos com o senso de tudo. Uns desenvolvem mais um lado, outros outro, né? Então é importante, pessoal, nós percebemos em que momento que nós estamos falando. Aqui nós estamos trazendo a questão da vida, né? Ainda mais que nós estamos entrando no mês de setembro, onde a valorização da vida é importante. Talvez muitos de nós não temos contato com essa vida dura que a humanidade ainda tem, né? Talvez alguns de nós ainda não temos esse contato, mas existe, tá? Os duelos são na cara, são claramente. Pessoas que matam, se entram numa dividida sabendo que podem morrer.
brigam por pouca coisa. Eu digo pouca coisa porque perante os olhos e os ensinamentos de Deus e de Jesus que veio aqui, ele não era do mundo, mas veio ao mundo para nos ensinar o amor, nós precisamos levar em consideração a importância de viver. Como Jesus nos amou, como ele veio, Maria ensinou para ele tantas coisas boas, e Jesus, como criança, porque ele veio como homem, mas Jesus ele desenvolveu de uma forma a moralidade que nós temos que entender que ele foi sim um homem, filho de uma Maria, mas além de tudo ele foi o amor, e é só o amor que pode nos transformar. Será sempre esse amor que irá nos curar. Então, pessoal, vamos parar para pensar nisso. Hoje nosso grupo vai cantar uma música muito linda, que ela fala a importância do universo, principalmente do nosso planeta, né? Amo tudo, ame a vida. Olha que lindo, seria assim: amo os bichos, amo a natureza. E com vocês, instrumentos de esperança cantando andorinhas. Vamos nos reportar para as andorinhas, voando ao céu e trazendo a beleza da vida, na valorização da vida. Um bom dia para mim, um bom dia para você, um bom dia para todos nós. Nós queremos sempre agradecer a você que está sempre conosco aí, nos incentivando, nos ouvindo e deixando com que esse evangelho se alastre, não por nossas palavras, mas pelo conteúdo que vem através das emoções no evangelho musical. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Beijo a todos vocês.